Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia que vai se finalizando, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos concede vitória, do qual, através do bom ânimo, perseveramos dia após dia, vencedores em Cristo Jesus, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, aquele que é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual, através da fé, segundo a nossa fé, vencemos um mundo maior o que está em nós do que aquele que estava no mundo e foi expulso, e do qual a porta do ministério da iniquidade foi fechada. Jesus, ali nos tempos onde a palavra diz que desde os 12 anos o menino crescia pleno do Espírito Santo, ali havia grupos falsos religiosos, assim como nos dias atuais, do qual o ministério está sendo extinto, da qual Jesus os relatava os anciãos, aquele da qual ele dizia: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque eles eram meramente ouvinte, e aquele que é meramente ouvinte não pratica e ilude-se a si mesmo. Assim como havia os saduceus, que era uma seita, os saduceus não criam em ressurreição, assim como os fariseus, da qual ele dizia: acautelai-vos do fermento dos fariseus, uma pequena levedura toda a massa. Aonde a palavra nos fala nos dias atuais, tanto saduceus, fariseus como anciãos, são os que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás. Aqueles da qual a palavra diz que eles falam em nome de Deus, mas o seu Deus é o Deus da era perversa, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem na revelação. Jesus Cristo é aquele que revela a imagem e a glória de Deus, onde através dele a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela, do qual ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, o qual nós o confessamos. Mas assim como eles o chamaram ali de Beelzebu, ele disse: se assim fazem com o dono da casa, quanto mais com seus domésticos, da qual nós perseveramos anunciando em espírito e em verdade. E assim como ele dizia para aqueles que diziam que ele expulsava Satanás por Satanás, ele dizia: uma casa dividida não prevalece, mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. E assim como nós anunciamos em espírito e em verdade, é chegado o reino dos céus sobre vós. Arrependei-vos, bem como João o Batista já dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque ele é aquele que traz juízo sobre toda atitude, quer sejam boas, quer sejam más. E assim, em mais um dia, nós anunciamos em espírito e em verdade, do qual ele ensina: tu vives no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar: aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Mas nós não somos traidores da fé e nem mercenários. Mercenários são aqueles que sobem pelo muro. Somos daqueles que perseveram, porque entramos pela porta e ele nos enviou para anunciar as boas novas, o arrependimento em todo aquele que acatar essas advertências e perseverar as ouvindo. Os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance
a vida vindoura. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.